ela participa. Então, que Deus te abençoe, tá, Lavínia? Estamos com saudade de você, dos seus pais, né? Esperamos em breve tê-los aqui conosco outra vez. Abra aí a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A confiança na promessa. Talvez não apareça de uma forma muito nítida na leitura do texto, duas palavras, duas coisas aqui que o autor cita, no verso 18, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Alguém saberia quais são essas duas coisas imutáveis? Deu para encontrar no texto? Palavra de Deus e juramento. Duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus realmente não cumpra a sua palavra. Primeiro, a própria palavra de Deus empenhada, e
o seu juramento. Diz-nos o texto, né, que Deus falou, Deus fala até os nossos dias. E a figura que o texto nos sugere aqui é muito interessante, irmãos. É a figura da âncora, né? Volta e meia nós fazemos menção à âncora. A âncora é aquele instrumento, né, que é jogado no fundo do mar, que segura o navio, que retém o navio para que ele não seja levado à deriva pelos ventos, mas fixa o navio. E um detalhe interessante é que a âncora, né, quando ela é lançada ao mar, ela não é vista. Você pode vê-la lá na embarcação, mas depois que ela é direcionada ao fundo, você não a vê. Mas você sente segurança nela, você sente que a embarcação está presa, ela está segura. E ela está lá, você não a vê, mas ela está lá. E é muito interessante a figura usada pelo autor no capítulo 6. Ele se refere a ela como a âncora da alma, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa âncora a qual se refere o autor, ela está lá, no Santo dos Santos, no santuário eterno, né? Por isso ele diz, a âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando você confia e entrega a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus, reconhecendo seus pecados, você coloca a sua existência, a sua alma, tudo que você tem, tudo que você é nas mãos do Senhor. Deus pega a sua alma e vai prendê-la lá no interior do véu, simbolicamente lá no céu. Sua alma está presa, está segura lá. A âncora da sua alma está firmada lá para todo sempre. E ninguém remove ela de lá, ninguém tira de lá. Que segurança maravilhosa, não é? A palavra de Deus nos afirma isto. E é interessante que ele diz assim, a qual temos como âncora da alma segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Interessante que o autor aqui cita também a figura do precursor, Jesus como nosso precursor. O que é isto? O que é precursor? Esta palavra no original, ela se refere à embarcação que levava muitas vezes a âncora ou a parte da corda ao cais. Os navios geralmente de grande calado, né? Quer dizer, que tem proporções avantajadas abaixo da linha da água, às vezes ele não consegue chegar ao cais, porque a profundidade é pequena, é pouca, então ele não pode atracar diretamente no cais. Então havia um barquinho chamado precursor. Ele era responsável para levar a ponta da corrente ou do cabo até lá no cais. Então ele era chamado precursor, porque o navio não podia ou não pode chegar lá. Então essa embarcação era chamada de precursor, barquinho precursor. E Jesus, a semelhança do barquinho precursor, é aquele que leva a ponta da corda e firma lá nos céus. Olha que coisa linda, não é? Segura e firme. É o que diz o texto, âncora da alma. Como nós precisamos disso? Não é? Saber que a nossa alma está presa, está ancorada, está segura. E sabemos disso pela promessa, não é? Que a própria palavra de Deus nos traz, né? E ele deixa isso muito claro nesses 2 versículos. É a firmeza, a confiança na palavra, nas promessas de Deus. Mas você só pode crer nisso de uma forma. O autor da carta aos Hebreus também define muito bem o que é fé. O que é fé? Vamos a um texto. Hebreus 11 define muito bem. Hebreus 11, 1. Verso 1 e verso 6 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora,
Sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Você prestou atenção? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É o que você espera, você não vê, mas você aguarda. E a prova das coisas que se não veem. Quem anda pela fé vivencia essas realidades. Eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei que a minha âncora da alma está firmada lá. Eu estou seguro, porque Deus o prometeu. E define aí ainda, né? A prova das coisas que se não veem. Eu não vejo tudo, eu não entendo tudo. Aliás, há coisas para as quais nós não temos explicação, que não é uma questão de fé, e que vem sobre as nossas vidas e nós não temos explicações. Mas uma coisa eu sei: quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, Ele prometeu e Ele cumpre a sua promessa. Coisas que se não veem, eu não vejo, mas eu sei, eu tenho certeza de que Ele está no controle. Você presta atenção na definição aqui, muito interessante. Você vê que isso define a sua vida todinha. Parece que fé é uma coisa tão teórica, não é? Uma coisa tão da religião, tão teórica, que na verdade é dissociada do meu dia a dia. Ela é dissociada da minha vida conjugal, ela é dissociada da minha vida profissional, ela é dissociada da minha vida financeira, e não é. Fé permeia toda a sua vida, define tudo na sua vida, porque é aquilo que nos leva a crer no que vem, a crer no que eu não estou vendo, mas a crer que há alguém que está na direção. Você crê nisso? Isso define tudo, gente. Isso define tudo. Por isso que, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a vida muda, o foco muda, o conforto muda, o consolo é outro, a certeza, a convicção realmente nos leva a ter essa paz de espírito que o Senhor está no controle. Isso é fé. Fé prática, não é teórica. Se eu creio, eu obedeço, eu cumpro o que Deus deseja, nos mínimos detalhes da minha vida, estou pronto a cumprir. Isso é fé. Fé teórica, os demônios também têm, e eles expressavam isso. Nós estamos estudando aí o livro de Atos, né? Paulo várias vezes se defrontou aí com demônios, e eles testemunhavam: aquele ali é filho do Altíssimo. Olha que coisa extraordinária. Os demônios diziam isso de Paulo e dos demais apóstolos: aqueles ali, ó, eles são filhos do Altíssimo. Eles sabiam disso, declaravam publicamente isto, mas tinham fé? Não. Teoricamente eles sabiam quem era Jesus. Nós sabemos quem é Jesus, Filho de Deus. Isso aí não é difícil saber. Mas outra coisa é conhecê-lo como Senhor, como Salvador, estar na sua presença, é ter a sua vida totalmente imersa no poder do Senhor. Isso é fé. Fé é determinação, é atitude. E é um texto lá no livro de Apocalipse muito interessante, que diz que os tímidos não entram no reino de Deus. Que tímidos são esses? São aquelas pessoas de temperamento mais acatado, mais restrito, mais fechado. Não, não é esse tipo de timidez. É os que não tomam decisão. Então, fé me leva à decisão. Fé é confiança. É prazer em estar na presença de Deus. É confiança. Por isso que diz aí que sem fé não há como agradar a Deus. E aí você pega, voltando lá para o capítulo 6, é muito interessante quando o autor nos diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse capítulo tem levantado questionamentos na interpretação.
teológica, né, desse texto, mas não é difícil a gente entender o que o autor está querendo dizer. É que Deus sempre se revela no seu amor, na sua compaixão, no seu caráter, né, como nós acabamos de cantar. A palavra de Deus revela o próprio caráter de Deus. Mas é como diz o autor, né? Se alguém experimenta, conhece, mas pastor, aqui está falando de quem? Do convertido? Ou do que ouve e não toma uma decisão, né? Na verdade, nós podemos aplicá-la às duas realidades. A realidade daqueles que experimentaram, aí fala, né, pastor, daqueles que foram iluminados, provaram o dom celestial, fizeram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Bom, podemos aplicá-la a duas realidades. A realidade daqueles que experimentaram, não é? Daqueles que realmente são convertidos, mas recaíram, mas que podem, não é? Retornar a aquilo que Deus espera, ou esperava, não é? E a situação daqueles também que experimentaram não pessoalmente, não é? Não experimentaram a transformação, não experimentaram a conversão, mas receberam a mensagem do Senhor, não é? Então, caso rejeitem, caso não aceitem, é como diz o texto, né? Estão expondo Cristo outra vez, né? Como se crucificassem o próprio Filho de Deus, né? Porque rejeitam a sua palavra. Mas é muito bom enfatizar aí as promessas divinas, né, gente? O empenho, quando nós estamos aí celebrando culto em gratidão a Deus, né? Pelo dia da Bíblia, é muito bom, né? Confiarmos nessa palavra que não muda, eterna, né? E cujas promessas se cumprirão. Lá no capítulo 10 de Hebreus, versos 22 e 23, há uma exortação muito interessante, diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, nós não sabemos. Alguém comparou a vida a uma estrada cheia de curvas. Você não sabe o que o aguarda nas curvas à frente, certo? A vida é assim, cheia de surpresas. Mas é tão confortante saber que em cada curva o Senhor me acompanha. Em cada curva Deus vai comigo. Em cada situação Ele está presente. Isso é maravilhoso, né? E o texto nos diz que fiel é o que prometeu. Eu posso confiar nas promessas, Ele não mente. Nada nos separa do amor de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Certo? É promessa. E Ele cumpre o que prometeu. Então eu posso crer nisso. Ele prometeu. E eu assumi um compromisso com Ele. Eu fiz com Ele uma aliança de fé. Um pacto com Ele. Então eu não preciso temer. Não sei o que a vida me aguarda, mas eu sei de uma coisa, que Ele promete que estaria com os seus, aqui e lá na chegada. Então eu não preciso temer, né? Porque Ele é fiel, mantém as suas promessas. Conforme dissemos, né, as duas palavras aí que nos garantem isto, é a palavra de Deus e o seu juramento. O que é juramento? O que é o juramento? A Bíblia diz que a gente não deve jurar, né? Oi? Promessa. É isso? Uma responsabilidade, uma palavra empenhada. Certo? Hoje, quando alguém dá uma palavra, né, qual é a garantia de que isso vai ser cumprido? Qual a precaução? Quais as medidas que se toma hoje? Papel assinado. O que a gente faz com esse papel assinado? Hein, gente? Um documento, o que você faz com um documento para ele ter valor? Registro em cartório.
E diz-nos o texto que Deus, não tendo alguém superior a ele por quem jurasse, jurou por si mesmo. Deus não precisa de cartório. Certo? Hoje nós precisamos, né? Para resguardar, às vezes, direitos, né? Palavras empenhadas, mas que às vezes não são cumpridas. É por isso que existe lá o registro, né? Em cartório. Mas com Deus isso não precisa, gente. O que Ele promete, Ele cumpre. Lá no verso 15, há uma coisa muito interessante que diz da promessa, né? Que Ele fez a Abraão. Ele disse o seguinte, verso 13, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Quando nós lemos assim, parece que a resposta de Deus para Abraão foi tão rápida. Vocês não sabem quanto tempo levou dessa promessa até o cumprimento? Alguém tem noção? 25 anos. Entre a promessa feita a Abraão e o nascimento de Isaac. 25 anos. Mas ele alcançou a promessa. Então, gente, parece, né, que lendo aqui, a promessa é algo de uma resposta tão rápida. Nem sempre, né? Mas Abraão confiou na promessa do Senhor, né? 25 anos. Mas cumpriu, né? Ele viu cumprido o seu juramento. E uma coisa interessante, quando a gente pensa em Abraão, foi alvo da promessa, alcançou a promessa. Depois que Deus deu a Abraão Isaac, Deus faz um pedido para Isaac. Quem lembra? Agora eu quero seu filho. Eu te dei, agora eu quero de volta. Abraão oferecesse o seu filho em sacrifício. Os irmãos sabem o que significaria isso para um pai? Para um pai judeu? Ele sabia o que era um sacrifício. Isaac sabia o que era um sacrifício. E ele pede para Abraão, Abraão, eu quero seu filho. Dá para entender? Lá na velhice, quase 100 anos, Deus lhe dá um filho e agora Deus pede esse filho de volta. O que fez Abraão? Ofereceu. Não concluiu o sacrifício, porque Deus não permitiu. E era uma coisa assim fora do comum, aquilo não era comum, Deus nunca pediu sacrifício de pessoas, sacrifício humano, nunca. Aí você imagina a cabeça de Abraão, por isso que há certas coisas que a gente não explica. Hoje pela manhã a gente falou um pouquinho sobre isso, não é? Há coisas que a gente não explica pela razão, não tem razão. É obediência, é fé, é confiança e acabou. Deus não te chama para discutir com Ele, Deus te chama para obedecer. Deus não te chama para discutir. Te chama para obediência, para servi-lo. Ou você o serve integralmente, ou você não o serve. E ele fez todos os preparativos. Não dá para entender, né, gente? Deus é assim. Mas Abraão passou no teste. Você conhece algum outro caso ou fato de que alguém tenha pedido isso na Bíblia? E teria todos os ingredientes, não é? Isaac para ser revoltado com o pai. Que pai é esse? E o filho pergunta, né? Pai, estou vendo aqui a lenha, certo? Estou vendo o altar, tudo preparadinho. Há uma comitiva que os acompanha, eles chegam ao local onde o sacrifício aconteceria. Abraão diz para os seus assistentes o seguinte, olha, agora vocês fiquem aqui, eu vou subir com o moço. Vocês permaneçam aqui. Nós vamos subir e voltamos. Coisa interessante. No sacrifício não se volta. O animal é sacrificado, é morto. O holocausto no Antigo Testamento era feito com sangue. Como voltaremos se o menino seria sacrificado? Está no plural. Mas depois você lê lá, né? A narrativa bíblica diz que Abraão cria
que até dos mortos Deus poderia trazer o seu filho. Isso é fé, gente. Isso é confiança. Te leva a confiar, estar tranquilo mesmo não entendendo nada. Mesmo não entendendo nada. Mas é o conforto, né? Lá em Hebreus 10, 26, 27, por isso que diz lá, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Pastor, Deus pune as pessoas, Deus castiga, Deus pune aos que não o obedecem, Deus é vingativo? Não. Não é. Mas se ele é amor, porque que fala de expectação horrível, de juízo, de ardor de fogo, se Deus é amor, é porque ele sabe que longe dele só resta isso. É por isso. Não é que ele queira isso. É porque ele sabe que as consequências longe da presença dele é isso aí. Por isso que ele diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, quer dizer, por iniciativa, desejo próprio, já não resta, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, não há mais o que fazer. Aí entra aquela situação do pecado para o qual não tem perdão. Qual é? A rejeição. Não tem perdão. Mas pastor, a Bíblia não diz que todo pecado pode ser perdoado. Pode se você quiser, mas rejeição é rejeição. Você consegue entender? É não. Simples assim. Você pode ser bem intencionado, mas enquanto realmente não entregamos a nossa vida, nós estamos rejeitando o convite. Certo? Por isso que Deus convida, Deus chama, apela, por isso que temos a revelação da vontade de Deus na Bíblia, porque Deus quer nos livrar disso, Ele não quer isso, Ele quer nos livrar. Mas se não quisermos, não tem o que se possa fazer. Certo? E aí entra aquele ditado, né? Não tem doutor que dê jeito, porque não quer, é rejeição. Vai se fazer o quê? Deus não força ninguém, né? Então realmente fica complicado, né? Quando nós não desejamos. E fé, conforme dissemos, é confiança, certo? É confiança, entrega. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, verso 12, ele diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Hoje falamos um pouquinho pela manhã, não é, sobre a biografia de Paulo e de outros personagens, escritores bíblicos. Falamos inclusive que é um dos escritores do Antigo Testamento que mais fala em alegria é Paulo. Talvez o que mais cite a alegria, a palavra alegria, seja Paulo. Apesar de todas as provações e lutas, decepções, amarguras, tudo aquilo que ele passou, ele ainda conseguia falar de paz. A carta aos Filipenses, capítulo 4, pelo menos 16 vezes aparece a palavra alegria. Como alguém pode ser alegre? Consegue se entender um negócio desse? Não. Como é que um homem que passa tribulações, prisões, decepções, traição, açoites, prisões, como é que um homem desse fala em alegria? A gente vê a biografia de Saulo antes, né, da conversão e de Paulo depois da conversão, né? Então ele escreve, ele testemunha isso aqui, ele diz isso aqui: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que Paulo está querendo dizer? Ele não me decepciona. Ele não me decepciona. Passando as lutas que eu passo, as tribulações, as decepções, Ele não me desampara, Ele não me decepciona. Por isso que ele diz: eu sei em quem eu tenho crido. Ele não me deixa decepcionar. Não tenho decepções, é garantia com Ele. E eu sei que Ele me garante vitórias até o dia final. Até o dia em que eu estiver com Ele lá.
Aí você consegue entender a figura da âncora, a âncora da alma lá. Se a sua vida está nas mãos do Senhor, a outra parte da corda está lá no interior, lá no céu, né? A âncora segura, e Deus empenha a sua palavra. É uma questão de confiança, é uma questão de entrega. Isso aí, gente, até uma criança entende. Fé é uma coisa, parece tão complicada, mas até uma criança é capaz de entender. É por isso que eu creio na conversão de uma criança. Ela entende perfeitamente o que é fé. Fé é confiança, pura e simples. Sem muitas palavras elaboradas, sem complicações. Fé é confiança, é entrega. Por isso que, de vez em quando, eu conto aquela ilustração aqui da menina. Esses dias eu contei aqui. Sala de cirurgia. O médico se aproxima da menina e diz: olha, nós vamos te aplicar um remedinho e você vai dormir, certo? Doutor, eu vou dormir. Vai. Então, por favor, espera aí, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma oração antes de eu dormir. O médico foi para casa impactado pela experiência de uma criança. Isso é fé, pura e simples assim. Já que eu vou dormir, deixa eu falar com Deus. Deixa eu conversar com Ele antes. Isso é fé, gente. É complicado? Não. Simples assim. Eu sei em quem eu tenho crido. O que essa menina estava querendo dizer? O mesmo que Paulo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que se eu sair de cena pelo sono, Ele vai estar no controle. Por isso eu quero falar com Ele antes de dormir. Olha, gente, que coisa extraordinária. Experiência de uma criança. Você consegue entender? Isso é fé, é prática. Não é elaborada, teórica, não. É simplesmente confiança. E eu sei quem está no controle. E eu converso com Ele, eu falo com Ele, eu já entreguei para Ele a minha vida e coloquei sob os seus cuidados para cada dia da minha vida aqui. Para que um dia ao partir daqui eu esteja com Ele lá. Ele vai estar lá me aguardando por um abraço carinhoso, por um bem-vindo maravilhoso. Isso é fé. Certo? Ah, pastor, como eu gostaria de ter isso aí. Né? Tão simples assim, mas tão profunda, tão tranquilizante nesse mundo que a gente vive de tanta agitação, de tanta incerteza, de tanta dúvida. Eu gostaria de ter isso aí também. Mas você pode ter. Se você não tem, Deus quer conceder a você. Esse sentimento maravilhoso, gente, reconfortante, não é privilégio de alguns escolhidos. Não, é para todos. Todos quantos desejarem. Né? Quantos quiserem, é vir. Então diga para Deus nessa noite: Senhor, eu quero ter esse conforto aí. Né? Essa segurança, essa paz de espírito. E eu vou colocar minha vida agora nas tuas mãos. Me aceita, Senhor. Toma minha vida, assume o controle, assume a direção. Ele está no controle. Um pai, certa vez, uma menina muito novinha, disse para o pai o seguinte: papai, quando eu morrer, você vai comigo? O pai achou estranha a pergunta da menina: mas como assim, minha filha, eu vou com você? É, papai, porque se eu morrer, como é que vai ser? Ele disse: não, se você morrer, você vai se encontrar com Jesus. Mas, pai, eu não conheço esse Jesus. Ele disse: olha, deixa eu contar uma coisa para você. Todos os dias, antes de você pegar no sono, você vai lá para o sofá, você se deita lá e você pega no sono. Você não vê. Mas eu te pego nos meus braços, coloco você lá na cama. E você continua no sono, lá na sua cama. Você não vê. Jesus é assim. A gente não vê, mas Ele está no controle, Ele nos pega nos seus braços e a gente não precisa temer. Então, gente, é crer, é confiar, é entregar. Certo? Se você ainda não entregou, entregue agora. Coisa boa, né? A gente tem falado aqui quase em todos os cultos que não há arrependimento na decisão.
O arrependimento, às vezes, é da gente não ter feito antes. Mas ninguém se arrepende dessa decisão. É tão maravilhosa, tão gostosa, que nos acompanha para o resto da vida. Experiência maravilhosa. Ninguém se arrepende. Então, não deixe para amanhã, não. Faça a sua decisão hoje. Diga para Jesus, palavras simples: Senhor, eu quero isso aí. Entra na minha vida. Eu preciso. Preciso da tua companhia. Preciso dessa promessa maravilhosa. Eu preciso de alguém que pegue a corda agora e amarre lá no céu. Que coloque essa âncora firme e segura da alma lá no céu. Eu sei que só o Senhor, o precursor, Jesus, pode fazer isso. Senhor, nessa noite, pega a ponta da corda, amarra bem firme aí na tua presença. Amarra a minha vida aí, bem presa, junto do Senhor. Pastor, ele ouve? Ouve. Ele vai fazer isso? Vai. Posso confiar? Pode. Você quer? Você deseja? Menino, menina, senhor, senhora, jovem, quem nesta noite gostaria? Levanta sua mão. De fazer essa oração para Jesus. Senhor, amarra a ponta da corda da minha vida, da minha alma aí, junto do Senhor. A Bíblia diz que eu preciso fazer essa oração. Isso não funciona naturalmente, automaticamente, não. Eu preciso desejar isto. Preciso dizer isso para Ele. É voluntário, como diz o texto. Se você quiser, Ele vai fazer, mas você quer? Você quer dizer isso para Ele nessa noite? Senhor, eu quero. Há alguém nessa noite? Levanta a mão. Gostaria de orar, agradecendo pela sua decisão, né? A Bíblia diz que há alegria lá no céu, quando alguém toma uma decisão como esta. Aqui no mundo vamos nós, né? Feito barquinho, né? Falamos aqui da âncora que firma, né? O barco, a embarcação. Mas nós estamos aqui nesse mundo como um barquinho, realmente, né? E o nosso barquinho está na trajetória, firme e segura, né? Navega nas ondas do mar, rumo ao porto seguro.